Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Rota 916, o melhor podcast, o seu podcast de estudo e aprofundamento da Bíblia. Se você tá aqui, se você chegou aqui, né, tá aqui com a gente agora, já se inscreve no canal, já dá essa moral pra gente, já ajuda a propagar o evangelho, porque você já sabe que não é escolha, né, é missão. Deixa esse like, compartilha cada episódio que tem aqui, não só episódio, cortes, tudo, já vamos deixar bem feita essa tarefa de casa pra gente poder alcançar mais e mais pessoas, tá? Muita gente precisa ouvir a palavra e se você puder nos ajudar nessa, vai ser muito bom. Esse é um podcast, né, que vai nascer da missão nossa de pregar o evangelho. Então a gente tem muito esse propósito de falar da Bíblia de um jeito certo, direto, com profundidade, tá? Só que de uma forma mais leve. E no episódio de hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus. O dia em que ele chamou a gente mais perto dele e firmou essa aliança com a gente lá no Sinai. E para completar essa mesa, esse bate-papo aqui, eu tô com uma galera fera junto comigo. Eu tô aqui com o Joe. Fala, Joe. Vocês já estão esperando, já. Boa, pessoal, tamo aí, tô com muito frio, vocês podem perceber, mas... Tá com a careca arrepiada. Ah, cara, para com isso. Boa, tô aqui com o Gregory. Fala, Gregory. Boa, vamos destrinchar aí esse episódio que vai ser massa. Bom demais. E o Danilo sempre fica no último, né, Danilo? Ansioso por mais um episódio, um tema bastante polêmico, mas que vai trazer muito entendimento para nós do que é realmente a lei de Deus. Maravilha. E para começar, nada melhor do que chamar Deus para estar aqui com a gente, Exatamente. Guiando esse projeto, guiando mais esse vídeo. Feche seus olhos, ora comigo. Papai do céu, obrigado por mais esse dia e obrigado por mais uma oportunidade da gente se aprofundar na tua palavra. Que possamos ser luz para quem está ouvindo, para quem está assistindo e que cada dia mais a gente propague o teu nome. Cuida da gente, coloque teu Santo Espírito aqui agora para falar aos nossos corações. Isso que eu te peço. Amém. Amém. Vamos lá então, gente, que a gente seja instrumento a partir de agora, né? A gente tá avançando no livro de Êxodo, a gente já trouxe isso em alguns episódios, mas pode ser que você caiu de paraquedas aqui, né? Então a gente tá avançando, dando um detalhamento sobre tudo que aconteceu no livro de Êxodo, né? Toda a história. E a gente chega finalmente a Êxodo 15, né? É isso mesmo? 19. Êxodo 19, aí eu tô voltando para trás, né? A gente tá trabalhando um pouquinho aqui, Êxodo 19, mas para você lembrar do contexto, deixa eu só abrir aqui para vocês, para não fugir disso. Eu deixei tudo certinho, abri em outro lugar. Mas logo depois da travessia do Mar Vermelho, quando o povo passa ali a noite toda atravessando, que no outro dia eles veem a tragédia que tinha, começam a louvar, principalmente tem aqui o cântico de Moisés, né? Eles passam um tempinho andando até chegar no Monte Sinai. É isso mesmo, né? Isso. Aproximadamente 45 dias. Aproximadamente 45 dias, né? E é quando Deus vai falar diretamente com Moisés lá no Monte Sinai, tá? Eu queria ler aqui um versinho antes da gente avançar, né? Mas a ideia é realmente quando Deus tira Israel do Egito. Ele leva o primeiro ponto que Deus leva eles, depois que passa, atravessa o Mar Vermelho, é pro Sinai. E ali não é para ele dar ordens, mas sim para estabelecer um vínculo. Então a gente vai trabalhar diretamente sobre isso. Êxodo 19:4, gente, diz assim, ó. Eu vou ler um versinho antes só para fazer sentido. É a parte que Deus fala com Moisés no Monte Sinai, né? E no versículo 3 diz: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e a anunciarás aos filhos de Israel. 2 pontos. O que ele vai falar então para os filhos de Jacó? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos cheguei a mim. Aí ele vai continuar com agora, pois, diligentemente, tal. Mas eu queria pegar esse versinho específico, gente. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Algumas traduções vão estar um pouco diferentes, né? Acho que a sua fica bem mais atual, né, João? E a pergunta que eu queria falar para vocês é: o que esse versículo, né, Êxodo 19:4,
Quando Deus fala ali, tende visto o que fiz, os egípcios, como levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. O que isso revela sobre o verdadeiro propósito de Deus da libertação ali do povo de Israel? O que isso revela o verdadeiro propósito da libertação? Não é nem o propósito de Deus, né? Mas o propósito da libertação do povo de Israel. Eu estudando isso aqui, Vitão, eu dividi em 3 partes esse verso. Que aqui no nosso guia aqui, tá uma linguagem mais fácil de entender. Tá assim, ó, vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Eu dividi isso aí. Então, aqui ele quer... Primeira parte é essa, né? Primeira parte, em 3 que eu falei, né? Ele fala, vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E o que ele está demonstrando aí? O poder dele. Tipo assim, o quanto ele é grande e poderoso. E quanto ele não... Tipo assim, não tem nada acima. Então, se eles olharem para trás, eles vão ver o tamanho que Deus é. E não só lá no mar, né? Mas não, desde as pragas, cara. Eles estavam vendo o passo a passo, né? Eles estavam presos lá, depois que eles clamaram a Deus, Deus fez cair as 10 pragas, fechou o mar em cima dos egípcios, entendeu? Então, ele quis dizer, vocês viram o que eu fiz? Tipo assim... Não tá bom para vocês, mas olha o tanto que eu fiz. Uhum. E como levei vocês sobre as asas de águia, beleza? Ainda não estudando ali um pouquinho mais, tipo assim, ele fez isso, foi num tempo, não foi rápido, porque quando eu estudei, falou assim, a águia ela tem um instinto protetor, porque ela carrega os filhotes em cima das asas, então... Deus protegendo e ao mesmo tempo sendo objetivo e rápido. Por mais que levou um tempo, mas eles ficaram escravos por 400 anos. Então, ele tirou, perto do que eles ficaram escravos, tirou eles muito rápido da escravidão. E os protegeu durante a caminhada ali no deserto, né? Com a coluna de nuvem, com o fogo também esquentando e a coluna de fogo de nuvem. Então, resumindo aqui, a proteção de Deus, como águia, que protege os seus filhotes. E os trouxe para perto de mim, porque o real intuito de Deus não era salvar o povo fazer o que quisesse da vida. Era mostrar, proteger, para que eles chegassem perto de Deus e tipo assim, depois mais para frente nesse episódio a gente vai ver o que ele espera depois de ter feito tudo isso, o que ele espera da gente, que é a obediência, né? E por ser Deus, entendeu? Então o intuito dele era trazer o povo para perto dele. Tipo assim, vocês são meus filhos, vêm debaixo das minhas asas aqui agora, que eu sou o seu Deus e vocês são meus filhos. Basicamente eu fechei assim, mas vocês vão destrinchar alguma coisa. Não, também. É bem isso aí que você falou. Você falando aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, cara, e casou muito com isso. É um vídeo mostrando como que a águia protege o ninho na nevasca. Ela aperta assim o ninho e tal, e aí você vai ver, ela tá toda branca de neve em cima. Mas os filhotes. E aí ela chama lá o parceiro, né, pra ele trocar com ela, ela levanta, cara, tá tudo sequinho, tudo protegido em volta dos ovos. Então, assim, quando a gente vê, tanto aqui no texto, quando tem acho que uma música do Daniel Leite que fala disso também, né, sobre as asas da águia e tal, eu já falei, caramba, é exatamente isso. A gente às vezes não consegue visualizar o que está se falando no texto, mas é proteção, é tipo assim, fica tranquilo, o cuidado que tem, né? Um cuidado todo especial. E essa libertação também, ela não vai ficar inibida e presa à parte física ou geográfica. Essa libertação de Deus, ela revela um monte de coisa. Primeiro, vamos para a parte física, eram escravos. Sim. Então, Deus, a preocupação de libertar o seu povo. Só que essa libertação, ela traz uma outra visão para a gente. Essa libertação de deixar de estar livre para escolher adorar a Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E lá no deserto ele vai falar, ele vai dar o direito de todos escolherem quem eles querem seguir. E é tanto que lá mais para frente ainda a gente vai ver várias criações de deuses,
de pessoas que adoravam, criavam deuses de tudo quanto era espécie, mas ainda assim eles tinham a liberdade de escolher. Então, primeira libertação aí de Deus trazendo para essa parte mais profunda, que não era apenas física e nem geográfica, mas sim uma liberdade como nós hoje, como Cristo nos libertou do pecado através da morte dele. E aí tem um versículo que eu queria fazer um paralelo que diz assim, ó, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, quando você está mais perto de Deus, você tem mais uma correlação da verdade, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é sagrado. E você também tem a liberdade de poder escolher viver isso. Então, a libertação ali do povo de Israel, do Egito, ele não se limita à parte física ou geográfica, mas sim uma liberdade de escolha, de poder escolher adorar um Deus. E por isso que ele falou dessa forma, né? Porque, querendo ou não, Deus já sabia que o povo ia lá na frente e ia escolher outro Deus. Então ele já falou dessa forma para que ficasse na cabeça. Só que, cara, o ser humano, ele vai errando, vai teimoso, né? Ele vai querendo ser dono do seu destino e vai fazendo tudo errado, né? A própria Bíblia traz, né, um pouquinho antes que eles tiveram que fazer esse caminho mais longo no primeiro momento, já para eles não ter o perigo deles voltar para trás, juntar as mudas, voltar para trás e voltar. Por mais que eles reclamavam, murmuravam, mas ainda assim eu acho que era mais trabalhoso, né? Voltar, né? O caminho todo. Não, deixa eu ficar por aqui mesmo, tá tudo bem. E aí, eu vou avançar um pouquinho mais nessa tradução. A do Greg é muito boa, né? Que ele leu ali, né? Que vocês viram o que eu fiz aos egípcios, como levei vocês sobre as asas de águia, né? A minha Bíblia está um pouquinho mais difícil de ver a tradução, mas esse trechinho final eu queria alinhar não, né? Eu queria aprofundar com vocês, né? Que é, e os trouxe para perto de mim. Quando a gente olha essa expressão propriamente dita, né? Os trouxe para perto de mim, queria pedir a ajuda de vocês para compartilhar qual que é o significado teológico dessa expressão para quem está vendo, né? Por que Deus quis trazer essa ideia de trouxe para próximo de mim? E aí? Um de cada vez. Não briguem. Pode ir, Danilo. Eu na raiz do contexto, trazer para perto de mim, os 4 aqui são pais. Legal? Como que você sente quando seu filho está na creche, está na escola, está longe de você, fisicamente? Você tá, isso mesmo. Mas a gente se limita a essa parte física. Às vezes basta um telefonema, às vezes basta uma ligação ou uma mensagem para você estar próximo dela, ou ela sentir que ela está próxima do pai. Deus, ele mostra aqui nesse momento, trazer para perto de mim uma preocupação muito grande de estar com os seus filhos perto de você, de estar realmente próximo de você, trazer eles para perto de mim. Aí a gente volta um pouquinho antes do tema que nós acabamos de falar, e essa parte de libertação também já faz uma correlação dessa proximidade, de Deus apenas não estar libertando eles apenas de uma escravidão, mas sim de trazê-los para perto dele, porque ele sabia a capacidade que ele tem e o poder que ele tem de cuidar de todos os seus filhos e de poder orientar, desenvolver caráter, desenvolver personalidade, de guiá-los. É a mesma coisa que você falar assim, ó, você viajou, por exemplo, você viajou para a Europa, você sabe que as suas filhas ficaram com a avó dela. Por mais que seja avó, mas ainda assim não vai ter, de repente, o cuidado ou o carinho que um pai e uma mãe vai ter. Porque foi eles que geraram, né? Então, eu vejo na raiz desse texto de Deus a preocupação de deixar os filhos deles mais perto dele. Eu gosto de relembrar, acho que seria bom relembrar para você que está nos vendo agora e talvez não tenha visto os outros episódios, mas quando a gente volta algumas casas para trás, né, alguns capítulos para trás, teve um momento que, quando Deus fala com Moisés lá, depois da sarça e tudo mais, que Moisés começa a voltar para o Egito, a primeira coisa que Moisés faz não é ir falar direto com o faraó. A primeira coisa que Moisés faz é reunir os anciãos, né, daquele povo, reunir o povo em si, os anciãos dos filhos de Israel, e convencê-los, né, mostrar realmente as palavras do Senhor,
trazer o que Deus tinha trazido para eles, né? Visitar esse povo. Convencê-los que aquilo era o melhor ponto. Então, quando vem esse significado, quando eu faço a pergunta, né, do significado teológico da expressão os trouxe para perto de mim, é Deus mostrando mais uma vez que ele se importa e que ele quer mais relacionamento. Por mais que no início de Êxodo a gente começa abrindo, né, que Deus ouviu o clamor do povo. A primeira coisa que a gente falou assim no primeiro episódio dessa temporada, que Deus ouviu o clamor do povo e tudo mais. O povo estava clamando, mas era um povo que não estava próximo de Deus. E esse é o fato. E aí Deus já tinha feito isso que eu acho maravilhoso, que é a promessa de Deus, né? Deus prometeu para Abraão que ele teria uma grande descendência e que tinha uma terra preparada para eles. E aí não faz sentido Deus prometer isso e deixar o povo lá como escravo, porque a descendência vai cada vez diminuir em relação a isso, né, comparado com o que poderia, e não vai ter uma terra, né, para eles. E aí como Deus promete uma coisa e não cumpre? Não faz sentido. Mas você falou um negócio bem bacana. A preocupação de Deus em estabelecer esse relacionamento, em estreitar esse relacionamento. Exatamente. Seria muito difícil Deus tentar estabelecer esse relacionamento com o povo ainda inserido no Egito. Com toda a cultura, porque Deus é Deus, ele estava em todos os cantos, mas com toda a cultura enraizada, com todo o poderio bélico ou até psicológico que havia ali na época do Egito, seria muito difícil de Deus estabelecer esse relacionamento. Aí traz para a gente agora também um paralelo, Joe. Como que está a nossa vida referente a Deus? Como que esse relacionamento está sendo construído? Ele é uma via de mão dupla. É Deus e eu. Eu preciso estabelecer e estreitar esse relacionamento. E aí, o que eu trago para mim? Eu trago para mim que, dependendo dos lugares que eu frequento, das músicas que eu ouço, dos filmes que eu assisto, da onde eu estou, eu não consigo ter esse estabelecimento de relacionamento com Deus. Não consigo estabelecer essa linha. Deus está toda hora tentando se aproximar de mim, assim como ele precisou tirar o povo de Israel de uma cultura totalmente pagã, para ele, então, criar um relacionamento que acendeu aqui esse alerta que o Vitor trouxe pra gente. Eu ia comentar que assim, até Moisés ali, que até os 9 anos, 12 anos, não lembro, aprendeu tudo, depois foi pro Egito, né, pro palácio, precisou de 40 anos para se desintoxicar do Egito. Exatamente. A gente é a mesma coisa hoje, quanto mais a gente se intoxica das coisas do mundo, a gente fica menos sensível a ouvir a voz de Deus. Acho que de fato a palavra do ano é essa, né? Estar sensível à voz de Deus. A voz de Deus. Até comentaram isso no sábado lá na igreja. Lá eu lembrei na hora. Falei, nossa, essa é a palavra do ano mesmo. Mas sabe de uma coisa, Joe? Também não adianta a gente querer... Quantas pessoas elas estão conhecendo a fé agora? Estão tendo um relacionamento com Deus agora. Mas elas não se permitem. Elas estão na igreja, elas querem ter um relacionamento com Deus, mas elas ainda continuam cercadas de tudo que o mundo oferece. Não vai dar certo. Porque assim como o povo de Israel também, você vê a dificuldade que foi para tirar a cultura egípcia deles, do meio deles. Né? E mais à frente a gente vai ver o que isso causou. Porque até então enquanto eles estavam murmurando, reclamando, uma coisinha ou outra, tá tranquilo. Mas daqui a pouco, meu amigo, um bezerro de ouro foi feito. Daí para pior. Mas 40 anos é o suficiente para tirar. Porque para tirar o Egito de Moisés foi preciso 40 anos. 40 anos. E o povo também precisou ficar 40 anos. Para tirar o Egito do povo foi preciso 40 anos também. Então, esse aí. Então, peraí, eu tenho 39. Eu acho que dá certo. Daqui um aninho. Não, mas porque o Joe falou isso aí mesmo, cara. Até os 12 anos ele aprendeu. Ele aprendeu. Desenvolveu o caráter. Não, e ele aprendeu sobre Deus. Sim. Certo? Graças a Depois ele foi. Graças à mãe dele que cuidou dele lá, né? Depois ele foi pro palácio do faraó. Ali ele foi, tipo assim, tava perto de Deus. Foi saindo fora de Deus. Eu tô chovendo molhado aqui, mas tipo assim, tô fazendo uma redundância, mas para mim fez sentido eu falar. Depois ele foi saindo, foi distanciando. Então, ele tá perto de Deus, tá longe de Deus. Daqui a pouquinho Deus faz o roteiro da vida dele ali, traz ele para perto de novo.
Aí depois um propósito maior, ele faz ele buscar um povo maior ainda para que tipo assim, é o que você acabou de falar. Nós temos Deus, a gente acredita em Deus, estamos junto com Deus, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, mas a gente está perto de Deus, a gente está pertinho de Deus. Para a gente estar pertinho de Deus, a gente tem que estar mais alinhado, né? Sabe o que eu penso? Será que seria necessário 40 anos se ele tivesse saído do Egito com os 12? Sim, Acho que não, né? Não. Acho que não, né? Não. Provavelmente não. Não. Pouquinho tempo já teria mudado toda a cabeça dele, tinha estipado a cultura. Primeira coisa que a gente vê disso, então, é que o foco de Deus ele não é apenas para tirar, né, nos tirar da escravidão, mas principalmente aproximar a gente dele. Nos salvar, no final Excelente. de tudo. Nos salvar. Né? A salvação Perfeitamente. E vai nos levar para perto dele. Perfeitamente. Mais para perto ainda. Mas como a gente está dando essa volta, essa volta não, né? Mas esse passo para trás, queria voltar também, novamente, olha como Deus é maravilhoso isso, né? No início ali, quando Deus fala com Moisés, a gente estudou isso, né? Em alguns momentos para trás, mas em Êxodo 3 diz assim, ó, eu vou ler o 3:11, tá? Diz assim, que Deus estava falando, né? Estava falando ali na sarça ardente, que Moisés ia ser meio que o caminho para ele poder tirar o povo, né, ser o libertador. E aí Moisés traz uma das desculpas, né, para Deus, e traz o versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar o Egito e os filhos de Israel? Aí vem Deus com uma promessa. Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Qual que é o sinal? Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Provavelmente isso diz que o Monte Sinai ali, onde ele trouxe ali as palavras dele, né, as tábuas e tudo mais, os mandamentos, provavelmente é o mesmo monte, né, que ele chamou o povo. Mas eu queria trazer a pergunta que gente, quando a gente olha isso do Sinai, como que o Sinai ele cumpre essa promessa que Deus fez? Como que vocês enxergam isso? Como que Deus consegue cumprir essa promessa trazendo ali Sinai da mesma forma que ele prometeu ali, né, no 3:12, que nesse mesmo monte isso seria um sinal para Moisés mostrar que ele ia tirar, né, o povo do Egito e Deus estaria com ele. Como vocês veem esse cumprimento? Eu vejo que depois de mesmo inúmeras provas, pragas, né, tantas coisas que ele fez ali, o monte é o ponto final. Tipo assim, ó, eu falei que vocês iam vir aqui e a gente está aqui agora. Vamos adorar a Deus agora. É o que comprova assim, que para falar, não, beleza, Deus mesmo cumpriu tudo que ele prometeu, tá? Eles não tinham chegado na Terra Prometida, mas o que ele promete aqui no início do texto, né? Ali ele já começa a resolver as pendências. Eu vejo assim um checkzinho, né? Ora, check. Cumpriu. Se a gente pegar desde o começo de toda essa história e esse relacionamento de Deus com o povo, eu vou simbolizar dessa forma. Um noivo e uma noiva, né, já se deram para o casamento. Mas a esposa agora está se preparando. Então ela vai se preparando, ela tem o dia de noiva, o dia de preparação, ela vai, né, se adornar, o homem também vai comprar seu melhor terno. E aí eu vejo o Sinai como o altar da igreja, aonde se realmente selou-se um compromisso de Deus com o povo e a solicitação de Deus para o povo também. Então o Monte Sinai ele marca essa história como a conclusão da promessa de Deus, ou como o início. Deus trouxe o povo, libertou o povo, já havia preparado o povo até mesmo ali com as 10 pragas, e agora o Monte Sinai ele é o cravar desse compromisso, desse relacionamento, dessa aliança. Então eu vejo o Monte Sinai ali como um altar mesmo da igreja, que é onde vai selar o compromisso entre um homem e uma mulher. Pô, muito bom ver isso. Eu fiz a pergunta e eu estava pensando numa analogia um pouco reversa, que para quem já viu isso, antigamente tinha um programa da Disney que era acho que é As Visões da Raven, acho que era da Disney, sei lá, Nickelodeon, sei lá, mas tinha lá As Visões da Raven. Só que qual que era a ideia da animação?
Da série. da série. Era ela ter um poder que ela via o futuro. E aí, eita, dava aquele clarão. Só que nesse caso aqui, de Moisés, por isso que eu falo que é o reverso. É como se ele chegasse no monte e ao invés de ele ter esse vislumbre do pra frente, é tipo déjà vu. Tipo, ó, já vi isso em algum lugar. Ele voltando e Deus falando, ó, quando você tá aqui, isso vai ser... Você precisa ir lá. E ele fala, pô, mas quem sou eu pra falar com o faraó? E Deus fala assim, ó, pra servir de aliança, pra servir de marco, depois que você tirar esse povo daqui, você vai voltar e vai adorar. Vai festejar aqui comigo. Então, eu vejo, ó, é como se Moisés abrisse o olho. É igual a mesma sensação que Pedro, provavelmente todo mundo já viu algum retrato, algum vídeo mostrando isso, que quando Pedro olha para Cristo, Pedro relembra o que Cristo falou lá na mesa e falou que ele ia negar. E aí ele fala assim, realmente, é a mesma ideia de Moisés que eu fiquei pensando. Moisés falou que não era ele, que ele não tinha essa habilidade, que quem era ele para poder falar com Moisés, com o faraó. E aí a hora que ele chega no monte, ele dá aquele déjà vu, aquele estalo e fala, nossa, aconteceu isso, Deus prometeu. Foi aqui que tudo começou. Prometeu e cumpriu. Prometeu e cumpriu, né? E é bom essa pergunta pra gente, pra relembrar mais uma vez que o Sinai, ele é sobre relacionamento. A gente sempre traz os sinais, sempre um monte ali, pensando nos 10 mandamentos. A gente vai falar aqui, né, desses 10 mandamentos, um pouquinho mais, da lei de Deus, mas é lembrar que o relacionamento, ele vem antes da regulamentação, né? O Danilo até trouxe o exemplo da igreja. Antes de casar, sempre tem um relacionamento. Antes de firmar o compromisso, sempre tem... Tem um cartório, né? O cartório. Sempre tem o tempo juntos. O tempo de namoro, conhecer, o tempo de noivado, conhecer. Justamente. E Deus é assim. Tá? Antes dele firmar a aliança direta com o povo, ele queria trazer relacionamento. E para avançar aqui, já que a gente falou sobre a lei, sobre o monte, o Sinai diretamente, né, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como a lei ali manifesta, como a lei expressa o amor de Deus, né? E a gente falou de Êxodo 19, né, começou ali, mas Êxodo 20, logo depois, tem a introdução aos 10 mandamentos, que a gente vê aqui, né? Que Êxodo 20, versículo 1, diz: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te direi da terra do Egito. Eu vou avançar, vou ir um pouco para os 10 mandamentos para trazer depois um pouquinho mais sobre o que aconteceu um pouquinho ali no Êxodo 19. Mas do Êxodo 20 tem essa versão que fala, essa visão, né, que fala: Então Deus falou todas essas palavras. Deus falando diretamente para Moisés, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da terra e da casa da servidão. E aí, gente, Deus começa os 10 mandamentos, ele não começa já mandando, né? Farei isso e aquilo. Ele traz a libertação, ele traz a graça. Eu queria entender, por que os 10 mandamentos, né, na visão ali, por que ele começa falando da lembrança do Egito e não começa já mandando, já que é os 10 mandamentos, é trazer os mandamentos ali de cara? Por que os 10 mandamentos ele começa com essa lembrança do Egito, da libertação do Egito? E a gente vai ver que isso vai se repetindo, não só agora, né? Toda vez que é falado dos 10 mandamentos, eles falam do Egito da mesma forma que foi aqui. Por que tem isso, gente? Olha, Deus, primeiro que a gente está fazendo aqui um contexto de voltar alguns passos, né? Mas agora a gente vai avançar alguns poucos. Deus, até o 5º livro da Bíblia, Deus ele cita que ele é Deus e que ele é o Deus que tirou do Egito, e ele lembra isso ao povo pelo menos mais umas 32 vezes, nos 5 primeiros livros. Por que Deus ele faz isso? E antes dele trazer o decálogo, por que ele traz essa lembrança? Primeiro que eu vejo uma preparação de Deus, vou te dar alguma coisa, vocês vão ter uma lei agora, vão ter uma regra, vão ter os 10 mandamentos. Então, primeiro, eu vejo uma preparação de Deus, e Deus também lembrando o povo quem ele era, porque o murmúrio já estava constante, tudo era um motivo para reclamar. Então, só faltou ele falava aqui, e lá em outros livros a gente vai ver que Deus fala: eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. E então essa lembrança de Deus, primeiro que o ser humano tem uma memória bem seletiva. Então, essa lembrança de Deus, de que ele é Deus, e aquilo que você havia falado nos bastidores, né, ele trazendo quem ele é e o que ele fez. Esse é um primeiro ponto. Segundo, a preparação de Deus
para preparar o povo a receber os 10 mandamentos. Para que o povo tivesse mais confiança de falar assim, ó, caramba, mas quem é esse cara aí que vai me dar agora 10 mandamentos para eu seguir? Ah, não, ele acabou de falar, ele é o cara que livrou a gente da escravidão. É o cara que trouxe a gente para cá. É o cara que está mantendo a gente vivo. Você vê como que Deus é amor e Deus ele se diminui, não é que se diminui, mas tipo assim, ele meio que se esvazia, tipo assim, ele podia falar assim, palhaçada isso aqui, vocês não estão vendo que sou eu aqui de novo, estou tentando colocar vocês na linha, mas ele fala assim, gente, eu sou o Senhor, você lembra que eu fiz para vocês? Então me ajuda aí, vamos fazer direitinho. Ó, tá aqui uma lista, não é? É isso mesmo. Te lembrando só, eu sou aquele cara lá que te então, livrei cara, do Egito. Não tô cobrando nada de lancei você as- não, mas é. você pode fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Caso mas- você tenha esquecido, caso você tenha esquecido, dá uma olhadinha para trás aí no que eu já fiz por vocês. Tamo junto aí nessa, mais ou menos. Acho Sabe que de uma essa coisa linha, né? também, Gregory? Imagina Porque que era... o cara com tanto poder, o cara, pelo amor de Deus, o jeito que eu tô me referindo, mas Deus com tanto poder, ele não precisava de nada disso, cara. Nada disso. Nada. Dá satisfação. Ele não precisava da Dá satisfação. lembra que eu não precisava de nada disso. Mas ele sabe podia... que de uma coisa, você falando agora me trouxe uma coisa aqui. A gente também já estudou aqui que infiltrado de aproximadamente 5 milhões de pessoas, que era o que Moisés estava guiando no deserto, também tinha as pessoas que estavam sendo usadas por Satanás. Tinha as pessoas ruins ali no meio. Então, às vezes eu fico pensando se não tinha aquelas pessoas lá de ficar buzinando no ouvido do outro, falando que, cara, isso aqui é uma furada. Com certeza tinha isso aí. Aí Deus lá fala, deixa eu lembrar vocês aqui de uma coisa, e trazer a memória dessas pessoas que de repente estavam sendo mal influenciadas por outras pessoas. Né? Na nossa vida também, eu sempre gosto de trazer esse paralelo da nossa realidade. Quantas pessoas que já pode ter zombado, a gente já serviu motivo de chacota por seguir uma religião, por seguir um Deus da qual eles zombam da gente. E, de repente, essa fluência ela pode causar algum estrago, né? E Deus ele vem e lembra quem ele é e o que ele fez. Eu vejo, principalmente, Deus estabelecendo esse contato e lembrando não só quem ele é, mas principalmente o que ele fez. E essa questão da gente lembrar, ter a memória curta, é muito, muito boa, né? Porque, mais uma vez, eu sou o Deus que abriu uma... Calmo e tranquilo. Nossa, cara, e você falando esse negócio de memória curta, cara, para pra pensar, quando alguém faz uma coisa boa pra gente, rapidinho você esquece, mas aquele que pisa na unha do teu dedinho... Agora você foi forte. Né? Eu não gosto daquele cara. Porque lá atrás ele fez isso e isso. Exatamente. Deus, ele traz exatamente isso para o povo lembrar quem é ele. Não só o que ele é, mas principalmente o que ele fez e ainda por cima, aquilo que ele fará, já que ele prometeu constantemente, né? Então os 10 mandamentos ele começa por conta disso. Só que aí entrando nos 10 mandamentos diretamente, né, a gente vai ver 2 tábuas praticamente, né? Deus com as próprias mãos escreve as 2 tábuas, uma diretamente revelada. A gente falou, né, que a palavra de Deus ali, os mandamentos, eles são uma expressão do amor dele. É uma extensão ali, ele vai expressar o amor dele através das leis, né, através dos 10 mandamentos. E se a gente separar, eles dá para separar em 2 grandes grupos. Uma tábua falando toda a expressão do amor dele para com Deus e outra para com o próximo, né? E aí a pergunta que eu tinha aqui para fazer para vocês é: como que esses 2 grandes grupos refletem realmente esses 2 grandes princípios, que é amar a Deus e amar ao próximo? Por que reflete isso? A gente está falando, beleza, todo mundo aqui acredita que reflete os 10 mandamentos. Mas por que a gente acredita que reflete os 10 mandamentos? Não, perdão. Reflete o amor de Deus, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Por que ele reflete isso? Como que a gente consegue analisar e ver essa reflexão realmente? Isso é um amor para Deus? Isso aqui, a lei é uma expressão para o amor ao próximo. Como que a gente consegue ver isso? É bem claro para mim isso aí. Traz. Cara, se você pegar ali os 4 primeiros ali, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar essa... Cara, e depois o resto é tudo... Por que é mais fácil você... Não é que é mais fácil. Quando você não é cristão, você cumpre os outros... Você sabe o que é e fica mais claro para você cumprir os outros 6.
você vai matar alguém? Você vai ser preso, cara, se você matar alguém. Por mais que tira Deus da jogada, você vai ser preso, vai proteger na cadeia. Ou vai ficar, sei lá, vai cumprir um terço e vai sair. Né? Mas eu falo assim, se você cobiçar a mulher do seu vizinho lá, pode ser que ele dê um tiro na sua cara. Vai pegar você na rua. Não falando assim, tirando Deus. Então, reflete o amor ao próximo por quê? Porque se você olhar os 6, você vai... Cara, primeiro você começa honrando seu pai e sua mãe. Que sabedoria dessa criação, né, cara? Ele poderia ter colocado qualquer outros, mas depois que você muda para a etapa de amar ao próximo, ele começa com os pais. Sim, então, que já vem você já aprende ali na sua casa, né? Se você conseguir ser um bom filho, você tem uma chance maior de ser um bom cidadão. Né? Então, para mim, vocês vão destrinchar melhor do que eu aí, eu vou no embalo depois, mas para mim é muito claro que a primeira parte se refere ao amor de Deus. E, cara, quando você pega num quarto mandamento uma coisa que, tipo assim, que se você olhar sem embasamento nenhum, você vai relacionar um dia da semana com Deus? Você acha que você vai ser preso você vai ser julgado pela sociedade por causa de um dia? Não. Se você não relacionar... Mas vai acontecer. Não, mas se você não relacionar aqui, ó, na Bíblia, se você não adorar nesse dia, você vai desonrar Deus? Muita gente vai falar que não. Por quê? Porque, tipo assim, os 3 primeiros ali é Deus falando na bucha. O quarto já é um negocinho que você tem que estudar um pouquinho. E ainda ele coloca lá uma palavrinha que é um detalhe, que é para você lembrar, porque ele já sabia que você ia esquecer. Né? E depois os outros 6, é claro para mim que tem relação a eu amar esse cara aqui, respeitar esse, e por aí vai. Eu vejo que assim, a gente separa em 10, mas é tudo um só. É um ligado no outro. Sim. Beleza, você pode, não, vou cumprir aqui os primeiros e beleza, tô amando a Deus e tá tudo certo. Como que você ama a Deus se você não honra teu pai, cara? Não tem jeito. Como que você honra a Deus se você rouba? Se você tira vantagem das outras pessoas? Você matou a pau agora. Então, assim, cara, se você deixar de cumprir você já desrespeitou todos. É uma cascata. Mas a Bíblia fala isso, né? Que como que você consegue acreditar... Como é que você consegue odiar a quem você vê e amar a quem você não vê? Não tem lógica isso. Exatamente. Então, foi o que vocês falaram. Acho que não tem muito mais que falar aqui. Eu só queria trazer mais um adendo que eu acho que... Eu não sei se vai falar isso aí no roteiro, tá? Mas eu queria trazer porque eu achei muito interessante. Quando Deus desce no monte, ele pede para Moisés fazer uma cerca, né? Ó, faz uma marcação aí, dali ninguém pode passar, porque uma pessoa vai morrer. Aí, o nosso guia aqui traz exatamente a mesma coisa, só que um pouquinho inverso. O que é a lei de Deus? Imagina que você está andando no mundo e você não sabe onde é bom, onde é ruim. A lei de Deus ela é uma cerca, que ela fala, ó, até aqui você vai, você tá seguro. Você pode passar para lá, aí é sua escolha. Mas se você passar para lá, você está por sua conta e risco, você vai sofrer alguma penalidade. E é muito interessante isso. E tem uma palavra que traz, chama paidagogos, né? Que traduzida significa tutor. Que a lei também ela deixa eu achar só o termo aqui. Ela é como se fosse uma placa que apronta para Jesus, né? Como o nosso salvador dos nossos pecados, né? Então, o nosso tutor. Nossa, cara, achei sensacional essa parte aqui. Mas voltando no que você falou ali, que se resume a um só, se resume a um só se você olhar os primeiros. Porque se você olhar... Se você começar de trás para frente, eu conheço muita... Dá confusão. Eu não conheço muita... Dá ruim. Não, eu não conheço muita gente, mas eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas nunca mataram ninguém, nunca cobiçaram mulher do próximo, nunca roubou, entendeu? Então, é possível uma pessoa não matar, não roubar, não cobiçar e assim por diante, e não acredita em Deus. Agora, eu duvido que você
colocando Deus em primeiro lugar, não tendo outros deuses e amando Ele, respeitando Ele, automaticamente o resto você cumpre, entendeu? Tudo bem, você pode tropeçar ali na frente, acontecer alguma coisa e você tem o direito de se arrepender e ser perdoado. Mas se você tendo essa base da primeira tábua, a segunda tábua é meio que automática. Se a gente... Por favor. Seria interessante a gente só trazer também um ponto, né? Porque esse tema, exclusivamente esse bloco que nós estamos falando agora, ele traz uma confusão na cabeça de muitas pessoas a respeito dos 10 mandamentos, né? Porque você sabe que os 10 mandamentos têm ali a guarda do sábado, que é o 4º mandamento, e após isso começa a vir o amar ao próximo. A gente precisa viajar um pouquinho lá na Bíblia, lá na frente, e abrir no livro de Mateus, capítulo 22, 37 a 40, que diz assim. E aí que mora um pouquinho da confusão. Mas você que está nos ouvindo agora, é interessante que você aprenda a separar essas 2 tábuas. Por isso que Deus fez 2 tábuas. A primeira, o amor a Ele, depois o amor ao próximo. E no final, o amor, todos os 10 mandamentos se resumem a um que acaba sendo o amor do mesmo jeito. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas só que Jesus, lá na frente, ele fala algo muito interessante. E Jesus agora também traz uma adenda aqui que eu provavelmente já tenho lido isso várias vezes, mas agora, nesse contexto aqui do podcast, que veio uma luz especial para esse texto aqui, para esse versículo. Mateus 22, a partir do verso 37. E diz assim, olha que bacana. Respondeu Jesus. Por que respondeu Jesus? Aqui ele tá se correlacionando ali com os discípulos. Não, ainda também tem a parte que ele repete isso aqui. Com o jovem rico, mas aqui ele está dando um sermão com os apóstolos e com todo um monte, e aí então ele ensina o novo mandamento, na hora que ele fala assim, você aprendeu que é olho por olho, dente por dente, mas eu te dou outro mandamento, eu vou te dar ore pelos seus inimigos, e ame seus inimigos e ore pelos que te perseguem. E aí lá no verso 30, a partir do verso 37, diz assim, respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E olha que legal, cara, eu nunca tinha reparado nesse detalhe no verso 38. Este é o primeiro e o maior mandamento de todos. Ponto. E aí depois continua, 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, de uma vez por todas, para você entender de que Cristo não aboliu as leis, porque não teria como Cristo só tirar uma, né? Então, por isso que quando Cristo ele vai nos ensinar esse novo mandamento vos dou de amor a Deus e amor ao próximo, não foge absolutamente nada dos 10 mandamentos. Exatamente. Como a gente comentou aqui, que ele é como se fosse não é um guarda-chuva que eu posso dizer, mas é como se fosse uma cascata. O primeiro, tudo se resume ao amor. Ponto. É amar. A Deus, tudo a lei de Deus ela vai se estender, né? A extensão do amor dele, do caráter dele. Então, Deus é amor, é o amor. Só que fica muito difícil falar só amor. Então, vamos descer. Vamos descer um nível, vamos destrinchar, ela vai se resumir em 2. Vamos detalhar então só o amor, vamos detalhar em amor ao próximo e amor a Deus. Se a gente fosse detalhar, beleza, mas o que é amor a Deus? O que é amor ao próximo? Beleza, vamos destrinchar amor a Deus. Amor a Deus é honrar e reverenciar a Deus, honrar e perseverar a posição exclusiva dele, né? Reverenciar o nome dele, honrar o dia de descanso que ele trouxe. Com os 3, ele traz ali os 4 mandamentos, destrinchando, cara, o que é esse amor a Deus? Tá, mas o que é um amor ao próximo? Mais uma vez ele tá trazendo ali nas outras tábuas. Respeitar os pais e mães, respeitar a vida, né? Que é não matarás, respeitar o casamento, respeitar a propriedade das pessoas, respeitar a reputação dos outros, respeitar a si mesmo. Então ele vai destrinchar ali o que é amor ao próximo. Só que, beleza, Vitor, só esses pontos, cara, quando eu falo respeitar os pais, o que é respeitar os pais? Quando fala respeitar o casamento, o que é respeitar o casamento? E aí a gente tem um segundo detalhamento, tem até, acho que se eu não me engano é no próximo episódio que a gente vai detalhar sobre isso, que é começar a falar, quando vem a lei mosaica ali, né? Quando vem as leis de Moisés, o pessoal juízos, fala, né? Que tem mais pra frente. Então é basicamente um detalhamento. Se resume tudo em amor.
E aí vai descendo, que é amor a Deus. Já que esse amor, vamos detalhar. Amor só é amor a Deus e amor ao próximo. Essa parte eu acho importante, sim. A gente às vezes não entende por que tem tanta lei, né? Mas imagina, quando você abriu a empresa, como que você fez para saber o que você precisava ter na empresa? Eu olhei, alguma coisa estava dando certo. Então você copiou de alguém, você falou, ó, tipo, sei lá, fulano faz isso, isso e isso. Lá no digital é a mesma coisa. Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente abre o curso de alguém que a gente tem lá. Você vai aperfeiçoando, e aprende e aperfeiçoa. Eles não tinham. Eles iam seguir de quem? Do Egito? Então Deus monta, ó, você quer viver bem em sociedade, quer me servir, quer ser um bom... Então Deus fala, ó, começa aqui, ó. Esse é o... É só bacana relembrar, eles não tinham isso descrito da mesma forma, sim. Só que como Deus tinha esse contato direto com Adão e Eva desde lá do início, sim. Deus tinha trazido aquilo o que era, sim, que podia, principalmente o que podia e o que não podia, né? Mas se resumiu ao amor. Ele tinha imprimido na mente, mas ainda precisava ser visível, materializar isso. Né? Eu não acredito nem que precisava ser, não por causa disso, mas principalmente pelo tempo que o Joe trouxe lá. É muito tempo no Egito, e aí é muito tempo com a cultura do egípcia. Com a visão deles. Eu morei 2 anos e meio em Goiânia. Eu voltei de lá falando igual os caras. Então, mas sabe o que acontece também? Eu acho que a preocupação de Deus não foi essa do povo do Egito, assim, porque senão ele já teria tirado já no primeiro tropeço ele já teria feito isso. É porque ele viu que houve uma necessidade de revelar os 10 mandamentos. Vamos colocar assim, revelar ali os 10 mandamentos no Monte Sinai. Por quê? Porque ele via que a cultura ainda estava muito empregada e que nada ia mudar. Nada ia mudar. Então ele precisou, e por isso que eu falo que assim, na mente dos antigos patriarcas, Adão e Eva, estava imprimido isso. Estava impresso na mente. Mas precisou se materializar. De repente Deus tinha pensado assim, eu estou aqui viajando, né? Não vai ser preciso fazer isso não, porque eles vão vir, eles vão ter relacionamento comigo, e eles vão, que nem Adão e Eva, que nem, né? Mas Deus viu a necessidade de criar isso, né? Sim. E logo depois, a gente, não é nessa lição, não é na outra, a descida de Moisés não foi tão agradável. Só que é bom falar isso, porque isso, se tem uma lei, tecnicamente é porque é para cumprir ela, né? E a gente eu queria adentrar nessa ideia de cumprimento da lei, tá? Porque no primeiro momento, quando a gente leu ali o versinho, tem o 4, né? O Êxodo 19:4, que é Deus falando, trazendo essa galera mais para próximo, deixando muito claro, né, que eu trouxe para perto de mim, mas ele continua. E aí diz, né, eu vou ler de uma outra forma, que fica mais fácil de memorizar, que é, depois que ele fala que os trouxe para perto de mim, tá, ele lembrou isso, aí ele fala, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então ele botou uma condição que é, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança. Eu queria trazer só uma curiosidade para aqui na mesa e para quem está assistindo a gente, antes de fazer a pergunta, que é o quê? Se você avaliar Êxodo, cara, tem muita Êxodo e Deuteronômio, se eu não me engano. Tem muita vez a palavra ouve. Ouça, povo, ouve agora as palavras. Ouviu o seu clamor. Ouviu o seu clamor. Lá na frente Jesus também fala, se eu não me engano, que tua porta bate. Se você ouvir... Mas esse ouvir, se eu não me engano, é mais Deuteronômio, tá? Acho que isso não tem menos. Mas Deuteronômio, como tem a repetição das leis ali, é Moisés já falando no fim do ciclo ali pro povo, para eles relembrarem tudo, já que era uma outra geração, né, que estaria entrando em Canaã, ele falou muito essa palavra ouve. Essa palavra ouve, ela não é o ouvir e escutar. Essa palavra é obedeça. É o intuito de obedecer. E aí vem esse lado de cumprimento. Constantemente Moisés falando para o povo, obedece o que Deus está falando, obedece os estatutos, né? Não só ouça, né? Obedece, foque em obedecer. E por que eu estou falando isso? Porque o próprio Danilo trouxe ali, né, que Jesus vai falar, né, que faz essa referência lá na frente, um novo mandamento, e muita gente acredita mesmo que ele aboliu, veio para abolir. Não à toa, um pouquinho não, mas bem depois, tem uma passagem de Tiago que eu queria ler aqui com vocês, que diz assim, ó, Tiago capítulo 1, cadê? Ó, eita, passou.
Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 25. Diz assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que não contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, que age, sendo ouvinte, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, basicamente, ele está falando, poxa, se você é aquela pessoa que ouve, mas não pratica, é pior. Não tem como. É a mesma coisa que você ir no espelho e não contemplar você mesmo. Né? Não ver a sua beleza, né, praticamente. E aí ele diz que é contrário daquela pessoa que ouve e pratica, né, que é operoso, faz o negócio acontecer. Né? E aí eu queria trazer para vocês, como a lei funciona, se a gente olhar ali Tiago, olhar essa questão de Jesus e tudo mais, como que a lei ela funciona como esse espelho? Qual que é o papel dessa lei na vida do cristão em si? Bom, se você começou falando ali de que algumas pessoas acreditam que a morte de Cristo aboliu as leis, né? Sim. Aí eu pergunto, se as leis foram abolidas, como que teremos o nosso pecado revelado? Porque eu só consigo consertar algo que está errado se eu souber que está errado. Não tem como eu consertar algo que já está consertado. Não tenho como, né? Então eu preciso saber que alguma coisa está quebrada em mim, alguma coisa está errada. E como que eu vou saber? Como que o Jonathan olhou para mim e falou, cara, você tá com comida aqui na barba aqui. Eu posso acreditar nele, mas se eu for lá no espelho, o espelho vai mostrar para a minha sujeira. E aí eu vou tomar uma ação disso. A partir do momento que o espelho me mostrou onde está o erro em mim, o que tem que fazer? Tomar a ação de consertar. Se eu não tenho um espelho para ver que eu estou sujo, como que eu vou me limpar? Então, você não vai nem saber que está sujo. Exatamente. E aí que mora o perigo, né? Porque aí meu ego está muito mais inflado, porque eu vou sempre estar certo. Eu sempre estou certo. Então, essa questão é muito perigosa e é muito polêmica isso, tá? De que Cristo morreu na cruz e aboliu as leis. Eu fico imaginando que a graça já não faz mais sentido nenhum. Porque a graça ela só vai conseguir ser introduzida a partir do momento que você, pecador, assim como todos nós, entendeu de que você é um pecador. E você só consegue entender que você é um pecador graças a uma coisa chamada lei. Somente as leis de Deus, elas não servem para te salvar, mas elas servem para mostrar o seu pecado. Ela mostrou o seu pecado, você reconheceu o quanto você é pecador e quanto você está errado. Aí a graça faz sentido. Que só a graça que vai te salvar mediante a fé, que nem vem da gente, é dom de Deus. E negócio... Pode ir lá. Um negócio interessante que você comentou aqui nos bastidores, que você falando aí, cara, só complementa. Mas você só consegue se aproximar de Deus através da lei. Porque aí você vê que você está errado e você vai se redimir. E aí você vai buscar Deus. Sim. Fora isso, você fala, não, tô tranquilo aqui, não tem nada de errado, tô de boa. Assim como essa pessoa que ele acabou de descrever, a pessoa que não acredita em Deus, mas cumpre ali todos os 6 mandamentos, né, do 5º ao 10º, mas ela não acredita em Deus. Mas e aí? Como que alguém vai virar para ele e falar que ela tá errada? Cara, eu tô com um nó na garganta aqui que tá querendo explodir dentro de mim, cara. E talvez... não vou saber me expressar certo, mas eu vou. Deus está comigo. Você falando aí, e a gente... Qual que é o espelho que a gente tem que olhar? Não é o espelho que reflete lá no banheiro. O espelho que a gente tem que olhar é a Bíblia. É essa aqui. Só que, infelizmente, há um tempo atrás, alguma coisa aconteceu. E eu não quero criar polêmica aqui. Mas do mesmo jeito que a gente está vendo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, então a gente tem que ser fiel a Ele. E nós estamos falando sobre isso. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E nós temos que ser fiel a isso. Então eu tenho que externar algumas coisas aqui. E uma das coisas que eu tenho que passar, que eu nem estava pensando em falar isso nesse podcast, mas
De verdade, minha voz tá difícil de sair aqui. E eu quero ler aqui uma passagem que é para começar a conversa, uma passagem do primeiro olha como tá difícil. Do Novo Testamento, que está em Mateus, capítulo 5, e o verso 17 em diante, que está escrito assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, então até que chegue o dia do juízo, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, e eu estou falando isso porque eu senti obrigação de falar, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, aquele porém que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, cara, eu vim de uma fé, com todo respeito, cara, eu acho que que nem as ovelhas de Deus estão em todos os apriscos, não tem uma igreja que vai ser salva por completo. Infelizmente. Sim. Infelizmente e felizmente também, né? Algum tempo atrás, como eu falei ali, um ser humano foi lá e mudou a lei de Deus, cara. Ele mudou, ele trocou os mandamentos. A única parte da Bíblia que Deus escreveu com o próprio dedo, e não foi uma vez, foi duas. Não sei se a segunda vez escreveu com os dedos dele também. Sim. Mas ele escreveu duas vezes, porque a primeira foi quebrada e fez a segunda vez. Então, a primeira vez que ele escreveu, ele reescreveu. Ele não pensou, falou assim, pô, vou mudar alguma coisinha aqui, porque... Ele reafirmou, né? Ele reafirmou. Então, cara, se você tem alguma dúvida do que a gente fala, às vezes a gente fala aqui do sábado e tal, vai na Bíblia e lê. Isso aqui, essa passagem aqui do Novo Testamento, Mateus que escreveu. Mateus escreveu as palavras de Jesus. Lê e dá uma olhadinha o que está escrito. Depois você vai em Êxodo e lê os 10 mandamentos, que tem lá em Êxodo, depois tem mais para frente, depois tem o Deuteronômio tem de novo. 5. Cara, lê, porque... E depois você vai na história, para ver quem que foi a pessoa que fez a mudança. Se essa pessoa era uma pessoa cristã, se ela não era cristã, qual eram os objetivos dela dessa mudança, que você vai ver que não faz sentido. Jesus fala aqui, no Novo Testamento, não é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o Novo Testamento confirmando e reafirmando o que está escrito no Antigo Testamento. Então, com todo o carinho e respeito, eu quero deixar essa exclamação minha aqui. Sabe a lebre que levanta? Eu tô tremendo. A lebre que levanta, mas você foi muito sábio, você foi muito usado por Deus, cara. Eu acredito muito nisso. Você tomou muito cuidado com as palavras e tá certo. Mas sabe qual que é o ponto que eu sempre me questionei? São 10 mandamentos, né? Mas por que só um incomoda? Por que só um é polêmico? Por que só um foi mudado? Por que só um gera confusão? Por que só um que vai ser o selo de Deus? E é justamente aquele que mandou a gente lembrar, para não esquecer. Porque só um ele coloca como lembrança. Cara, para mim são perguntas que faz eu chegar a já uma certeza. E ninguém, você se estiver ouvindo isso e você refletir junto com a gente, são perguntas que assim, por quê? De 10, só um que causa todo esse alvoroço, essa separação, por que só um é tão polêmico? Para mim, a pergunta já é a resposta. Simples assim. Sim, é isso aí. Pô, vocês trouxeram tudo isso usado completamente, Espírito Santo tocando Amém. demais. Amém. A gente só vê que a lei revela o caráter de Deus, né? A estrutura sempre vai apontar para o amor, amar a Deus, amar ao próximo, mostrando essa graça recebida, tudo que ele fez para nós. E realmente, sabe, nenhum de tudo que a gente for vendo, mais uma vez, não vim aqui para revogar a lei, né? O profeta, eu vim para cumprir
Não tem como abdicar. Isso eu não tô nem falando do quarto mandamento, do sábado em si, em todo momento, né? Sim, em tudo a questão de ídolo, a questão de você honrar ou não o pai, a mãe, já que se resume em amar a Deus e amar a Deus e amar ao próximo, pô, os outros esquece. Mas não, é mais uma vez Deus reforçando. E como que Jesus ia ser tão contraditório e falar no capítulo 5 isso e depois falar no capítulo 24 diferente, 22 diferente? Não faz sentido, né? Não casa. Se não casa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus, Cristo queria deixar exatamente o mesmo sentido para todo mundo, tá? E com isso, gente, que eu queria trazer é, apesar de ser forte, né, o assunto dos 10 mandamentos, trazer principalmente como mandamentos, a gente precisa entender toda essa preparação e como Deus é sábio, como Deus é amoroso, mais uma vez, em levar isso para o povo. A gente deu uma adiantada falando no Êxodo 20, né? Mas se a gente voltar metade ali do Êxodo 19, a gente vai ver uma preparação. O Joe até trouxe ali um pouquinho antes, que é o quanto Deus focou nessa reverência para poder apresentar a lei de Deus, né? E trazendo uma analogia aqui, como eu, graças a Deus, eu nunca tive a oportunidade, eu também não quero, espero que demore muito e que nunca isso aconteça, mas ninguém entra num tribunal, né? Nunca fui num tribunal, num júri, numa situação dessa, mas a gente sabe que pelo momento é um lugar com uma reverência diferente do comum, né? E ninguém entra ali de chinelo, regata, shorts, né? Trazendo esse paralelo no Sinai, o próprio Deus ele estava presente. Se o próprio Deus estava presente, tinha que ter algo totalmente diferente para essa ocasião, né? Se na presença do juiz você já tem que usar uma roupa especial, né? Imagina. Ainda hoje você faz juramento sobre a Bíblia nos tribunais? Faz. Ainda faz? Acredito que faz, não sei, né? Faz. Nas séries que a gente vê por aí faz. Não, mas mas eu já participei. Há muito tempo atrás já fui testemunha, né, num processo e eu não lembro de ter feito. Não lembro de ter feito isso. Mas até onde eu sei, faz. Não lembro, não sei, né? Não passei, mas acredito Mas que sim. o Estado não é laico? Não sei. Entendo, bagunça da bexiga. Mas aí, ó, vamos lá. Pegando esse estado de preparação, né? A pergunta que eu queria trazer para vocês avançarem pro povo é como que Deus preparou essa galera para receber a revelação da lei? Porque Boa. não foi só, tá aqui minha lei, toma, te vira aí agora. Não, ele preparou, teve um preparo para isso. Muito se fala dos 10 mandamentos, mas, cara, eu coloco por mim mesmo. Quantas vezes eu não já passei à toa, nem li, provavelmente eu li em algum momento, apesar de ler muito mais Gênesis do que Êxodo, né? Que é o ano bíblico, começa em Gênesis e não chega em Êxodo direito. Eu quando Começa a descendência já. Você passa em Êxodo e não cai a ficha, né? Mas teve um preparo ali. E esse é o plano de Deus é muito nisso, mas como que Deus preparou esse povo para receber a revelação dela aí? A gente vê ali no texto, né, que ele pede para o povo se lavar as vestes, se purificar durante 3 dias, né? E aí não podia ter relações. Não podia ter relações. Então, assim, eu vejo que... Não que relação é promíscuo, né? Sim, mas sim. Que era literalmente... Naquele momento poderia ser. Sim. Era uma ordem. Cara, eu fico até triste, cara, porque às vezes a gente vai pra igreja, a gente vai de qualquer jeito, vai naquela correria, não se prepara, começa ali, o pôr do sol já tá naquela loucura, e aí eu falo, velho, a gente... Tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado. Mas assim, era mais pro povo entender a santidade do momento, a preparação, tudo ali, né? E eu não sei se eu vou me adiantar aqui, mas... o povo, Deus tinha um propósito com aquele povo. Então, assim, Deus precisava inculcar na mente deles que eles tinham que ser diferentes. Então, acho que por isso que precisou, assim, Deus falar assim, ó, para o que vocês estão fazendo, vai lavar roupa, vocês precisam estar com as vestes limpas, precisam se purificar durante 3 dias, não é para ter relação sexual, vocês precisam estar preparados, porque eu vou entregar para vocês, porque o negócio é forte. Eu vejo, Joe, um pouquinho diferente, não, quer dizer, não é que eu vejo diferente, né? Eu queria trazer um ponto de vista uma aqui também. Uma roupagem diferente. Não é nem roupagem diferente. Pode ser uma roupagem, né? Que é assim, parece que, ao meu ver, né, quando Deus traz isso, parece que ninguém levava a sério o que Deus trazia. Mesmo Deus mostrando
o quão poderoso ele era, o quanto ele podia fazer. Por que eu falo isso, né? Porque se a gente olhar ali Êxodo 19, Deus diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés. Então é Deus falando diretamente para Moisés. Cara, abre parênteses assim, como Moisés era privilegiado, né? Tipo, todo momento é Deus falando direto, não era nem, sei lá, não era, sei lá, para uma visão, para um sonho, não, era o próprio Deus. Cara, ele... É tipo quando você tem aquilo, a gente tá com fone, a gente ainda não tem um retorno, mas é como se a gente estivesse falando assim. Alguém fala assim, ó, vai, agora faz assim e tal. Cara, é sensacional isso, né? Mas fecha esse parênteses. Deus vira para Moisés e diz, né? Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. E, cara, mais uma vez, para ele chegar nesse estado, e falar com o povo, que ele vai ter que aparecer numa nuvem escura, para que o povo ouça ele falando diretamente com Moisés, porque provavelmente só Moisés ouvia, né? Ele falando isso. Mas que eles também creiam em ti, para que eles também creiam em Moisés, ou seja, ou eles achavam que, ou eles estavam descredibilizando a Deus, ou descredibilizando o próprio Moisés. Né? É como o Danilo trouxe, provavelmente tinham pessoas no meio sendo influenciadas pelo inimigo, então eu falava assim, esse Moisés aí, ó, vocês vão ficar seguindo esse cara é maluco, velho. Andando no deserto aqui, se fosse pela Avenida Anhanguera ali, nós já tinha chegado lá. Tipo assim, entendeu? Já tinha o caminho para chegar. E aí, por que esse Moisés vamos voltar pro Egito, que lá tá bem melhor. Exatamente. E aí vem ele trazendo aqui, ó, eu não só vou parar para que eles me vejam e que eles vejam que realmente eu sou Deus, mas eu vou fazer várias coisas aqui, ó. Você vai separar, vai ser 2 dias. Vocês vão parar, vocês vão fazer isso, vão lavar, não vai ter a relação, não vai tocar nada, né, não pode passar essa linha como você trouxe, não pode fazer nada, tipo, para eles entenderem que eu vou estar ali. E quando eu falo não pode fazer nada, não é para colocar numa posição chata, não, é para que eles entendessem realmente que o Deus era Deus que estava ali, né, deixando tudo bem claro. Então lava, se prepara que eu vou aparecer. E aí, isso me arrepiou quando eu li que foi que ao amanhecer do 3º dia, então passou 1 dia, passou 2 dias eles nessa preparação de manhãzinha, e aí eu lembrei dos acampamentos que fazia antigamente, que sempre colocava uma trombetinha para acordar o povo, né? E até quando você vai assistir filme de exército, assim, tudo mais, acampamento tem isso. Mas diz aqui, ó, que ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem no monte. E um muito forte clangor de trombeta, então uma trombeta fortíssima, né? Provavelmente acordou todo mundo naquele momento, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, por causa de uma trombeta, por causa de um... Cara, quando que você se assusta por causa de uma trombeta, assim, de ficar nervoso? Cara, provavelmente o barulho era gigante, com raios, com um trovão, né, em si, relâmpago. Mas só fazendo um adendo aqui, a trombeta, ela serviu para anunciar a chegada de Deus. Anunciar a chegada de Deus. Depois ela não tocou mais, só se ouvia a resposta. Quando Deus respondia a Moisés, era só trovões e relâmpagos. E aí diz, né, que... E tremor, né? E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Nossa. Todo o monte do Sinai, olha que doido, fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em um fogo. E sua fumaça subiu com fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Pensou um monte inteira fumegando, cara. E aí, ó, o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus respondia. Cara, isso mostra o quão Deus quer que a gente, né, se prepare e entenda que ele realmente é Deus, né? Cara, eu vou mostrar para vocês, mas vocês vão se preparar e vão tomar cuidado com várias coisinhas, né? Cara, isso é reverência total, não é formalidade. Nossa. Aí me quebra quando o John me fala isso, porque... Igualzinho na igreja. Exatamente, é igualzinho na igreja. E me dói o coração porque isso eu falo direto para mim, porque eu não sei quantas vezes vocês se pegaram, mas eu me pego muitas vezes fazendo isso, que é, eu vou sair de casa, eu vou sair pra igreja, vou dar um exemplo, né? Eu vou sair pra igreja e eu me preocupo mais se eu tô pegando meu celular ou não, sendo que a minha família tá comigo. Meu celular, esqueci meu celular. E muitas vezes a Bíblia nem tá próxima. Já me peguei várias vezes nessa. Às vezes é tipo assim,
Tem Bíblia lá na igreja. É que pega a nesse Bíblia lá. momento, até eu achar a Bíblia certa, o meu celular, a minha Bíblia é o celular. Mas, cara, a Bíblia, você chega na igreja, lá tem uma mesinha do lado cheia de Bíblia. Não, e aí a gente fala, não, mas tem Bíblia lá. É desculpa, na verdade é só desculpa. Mas Pra pegar o celular. é justamente isso, E mesmo assim, mesmo tendo Bíblia no celular, né? Quantas vezes a gente passa vendo o celular e quantas vezes passa... Não, quantas olhando vezes a o Bíblia? cara falou o texto lá, você abre pra poder ir na Bíblia, E vai no Instagram, receber né? uma mensagem, você abre o WhatsApp e já acabou até o texto e você não abriu nada de Bíblia. Total. A gente vê o quanto Deus queria mostrar que pro povo, né, a reverência era essencial, ele é grande e infelizmente Satanás vem trabalhando cada vez mais e a gente acaba se pegando nisso, né, que é tratando mais uma vez Deus como irreverente, como se nada. Não se preparando para o encontro com Não se ele. preparando. Da mesma forma que Deus tinha que abrir lá, falar com o povo para que eles acreditassem no que Moisés estava falando, para a gente não é diferente, né? É Deus o tempo todo se provando, mostrando que ele é Deus, querendo, exigindo essa santidade nossa também para mostrar isso para as outras pessoas, né? Então, é meio doido, né? E aí, querendo trazer essa visão para vocês, né? O que essa manifestação no Monte Sinai, gente, para vocês, ensina sobre santidade, né? Sobre reverência de Deus. O que vocês veem disso? Bom, acho que você na explicação, Vitor, a pergunta acaba sendo mais como uma cerejinha do bolo, né? Já explicou tudo, porque toda essa preparação e esse relacionamento de Deus com o seu povo era só para mostrar para Deus o quanto é sério sermos reverentes a Ele e levarmos a sério a santidade dele, né? Então você vê, antes dessa preparação existe uma limitação. Deus botando ordem, Deus colocando, cara, ó, não sou um Deus de bagunça, não sou um Deus de desordem. A Bíblia até fala isso, né? Então, eu vejo que é mais uma revelação de Deus e preparando o seu povo para levar a sério. Que tudo que vem de Deus tem que ser levado a sério. Tudo que vem de Deus é santo. E não só porque é separado, mas sim porque é santidade mesmo. Irrepreensível, imaculado, puro. Tudo que vem de Deus é assim. E aí ele, de novo, falando, Danilo, se prepare porque assim, ó, tem um momento comigo e o momento comigo tem que ser levado a sério. É isso. Perfeito. Cara, é uma das coisas que eu acabei de falar, eu vim de uma outra fé, e é uma coisa que eu admiro na Igreja Católica, que as missas são silenciosas. Reverência. A procissão deles, para mim, é uma das coisas mais lindas que tem. Eu acho muito legal isso. E eu tive passeando agora no começo do ano e eu andei em algumas igrejas que são pontos turísticos também. E você vê multidão de gente entrando na Capela de São Pedro lá e em outras igrejas ali que também são todas históricas, né? Você vê, tem gente do mundo todo e de várias fés. Vai lá por curiosidade para ver como é que é, mas todo mundo numa reverência, você vê que todo mundo tá, não é uma meia dúzia de pessoa que vai lá para ver uma missa, vai ver um culto, enfim. É uma multidão que está ali interagindo, vendo e tentando se conversar com ali o seu amigo, seu parente, seu pai, sua mãe, seu filho, enfim. Mas é silêncio, a pessoa parece que ela fala. E é a questão da reverência. Isso aí e tem muitas igrejas que a gente não vê isso, cara. É uma reverência que seja o que Deus espera da gente, entendeu? Sim. Eu me incomodo às vezes quando minhas filhas, e são crianças, estão fazendo bagunça na igreja, porque está atrapalhando outras pessoas, tá me atrapalhando. E eu quero... Mas isso é criança a gente releva algumas coisas, né? Mas tem muita gente que não vê a importância não é a importância e também como é que eu posso dizer? A dimensão que você tem que dar do lugar que você está. Não é a sua casa, não é a sua sala. Ali você está ali entrando num lugar santo para falar de Deus. Então,
o Vitão falou, discorreu tudo aí, eu só quis trazer que, tipo assim, eu acho muito bonito na Igreja Católica a reverência que eles têm dentro da igreja. É top. Isso aí é verdade. O Gregory falando, né? Cara, imagina se Deus todo sábado de manhã descesse na igreja. Porque a hora que ele desceu no monte, o povo temeu, né? Se curvou ali, estremeceu. Por quê? Aí viram a glória de Deus. Aí como a gente não vê, a gente acaba não respeitando mais. Só que é a mesma situação. E aí, assim, de fato, eu comecei, vocês conversando aqui, eu comecei a pensar, falei, cara, como que era diferente quando eu era pequeno, né? A gente já fazia a comida na sexta-feira antes do pôr do sol, para no sábado não ter que cozinhar, fazia o culto do pôr do sol. E aí, no sábado, a gente sempre fazia tudo diferente do que fazia na semana. Hoje a gente já não faz mais isso, já chega ali de manhã, já cozinha tudo de manhã mesmo, aí vai para a igreja naquela pressa, aquela loucura. Aí chega lá, fica conversando, não presta atenção. Às vezes a gente está ali no som, fica tão focado em participar ali no som e fazer as coisas, nem ouve o que está sendo falado. E por mais que é uma parte importante, a gente também está ali para ouvir a mensagem de Deus, o que Deus tem para falar para a gente. Então, assim, a gente aos poucos foi se distanciando muito de Deus. Da reverência. E assim, por mais que o Gregory trouxe das crianças, a gente vê ali, pelo menos a nossa experiência, né? Os adultos que estão conversando. Oxi. E não é pouco. É muito. Se você botar as crianças para ficar em silêncio ali, meu amigo, você jura que tem mais umas 100 crianças lá. Chega a ser vergonhoso pra gente, né? Mas o que fazer para mudar? O que fazer pra gente ter a consciência do quanto nós estamos errados? Líderes de igreja ainda, que o peso tem que ser maior, acaba sendo maior. Perdão, mas o que eu queria trazer para vocês ir pro encerramento aqui, uma última pergunta que eu queria trazer, que é, cada mandamento, né, a gente vê que é uma linha de promessa escrita pela mão de Deus, e infelizmente, né, ou felizmente, não sei, acho que felizmente, só ganha vida quando a gente lê com os olhos da fé, né, quando a gente realmente está centralizado nela, né. E eu queria apimentar aqui essa última pergunta, terminar com chave de ouro, porque a gente... Se não apimentasse, não era o Vitinho. Né? Não era? Eu já estava até estranhando. A gente falou ali de cumprir a lei e tudo mais, a gente até chegou no aboliu, o Gregory trouxe. E aí, pegando isso, eu vou pegar mais um versículo, né, que é Romanos 10:4, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê, né? E, gente, pensando aqui... Se ele não veio para cumprir, não abolir, quer dizer, se ele veio aqui para cumprir e não para abolir, né? Por que traz isso porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê? O que significa o que significa a gente dizer, né, que o fim da lei é Cristo? Posso falar? Agora. Isso que manda. A gente teria que entender assim na raiz teológica como que funcionava o santuário terrestre. Beleza? Então vou lá dar uma recapitulada. Você já assistiu os primeiros capítulos, nós estudamos muito sobre o santuário aqui. E aí você então tinha, antes da morte de Cristo, você tinha o cumprimento do pecado através de morte, do derramamento de sangue de animais. Quando Paulo revela para os romanos que o cumprimento da lei está na morte de Cristo, são as leis cerimoniais, em que eu não preciso mais agora emular nenhum tipo de animal para que então meu pecado fosse restaurado, né? Que então perdoado. E aí, se tornando agora o cumprimento da lei de Cristo, foi justamente a fala dele, porque a fala dele fala: não vim para abolir, eu vim para cumprir. E a morte dele agora, então, faz o véu se rasgar e faz me dar acesso de graça aí direto agora a Deus, eu e ele. Então, o fim da lei é Cristo, o Cristo é o fim da lei, as leis cerimoniais e as leis de que agora elas são tomadas pela graça. Eu não sou salvo pela lei, como nós já falamos, eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas as leis propriamente ditas são as cerimoniais, a da qual eu não preciso mais derramar sangue, porque o único sangue, o maior precioso, já foi derramado, que é o Cordeiro Universal.
Eu não tinha pensado desse jeito aí. Não, Tudo que eu pensei ficou para trás agora. Pode trazer a visão de vocês. Eu pensei, sim, o que você falou, com certeza é isso mesmo, não tem, mas eu acho que o guia traz de um pouquinho diferente. Eu vejo assim. Sim. Eu fugi mesmo do guia. Não, tranquilo. Eu vejo assim. A gente acho que até comentou isso num episódio, não lembro qual agora, desculpa, mas vai assistindo aí que uma hora você vai ver. A gente 20 para trás. O que acontece? Se Deus chega e traz, por que ele fez as leis de Moisés? Para o povo conseguir entender os 10 mandamentos. Então, qual que era o propósito da lei? Levar o povo até Cristo. Isso. Para o povo seguir o caminho, né? Seguir o caminho que Cristo trilhou para a gente aqui na Terra. Então, assim, todo momento Deus quer que o povo se aproxime dele e busque ser mais como ele, né? Buscar o caráter de Deus. Então, quando fala que Cristo é o fim da lei, quer dizer que ele é o objetivo da lei. A lei é o objetivo da lei é chegar a Cristo. Então, às vezes a gente fica com essa um pouco confuso, mas... Nossa, você foi top agora. A lei aponta para Cristo, né? Então, quando a gente começa a amar o próximo, começa a se dedicar mais a Deus e cumprindo ali os mandamentos, a gente está buscando ser mais como Jesus. Perfeito, excelente. E só para reforçar mais um argumento para você que está nos vendo, quando Paulo escreve exatamente que porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, esse porque o fim, a palavra fim da lei, ela não é fim de tempo, término, né? Acabou, não tem mais lei. Essa palavra significa finalidade, como o próprio Joe falou, né? O propósito. Então, o objetivo principal. Então, a palavra ali, né? Esse fim significa telos, né? Ela indica especialmente o propósito, indica especialmente objetivo. Isso. Né? Então, como o Joe falou, né? Cristo é a chave, né? Que desvenda o verdadeiro significado e o propósito da lei. Portanto, seria incorreto afirmar que ele tinha invalidado, substituído. Até porque um pouco antes ele até tinha falado, né, que não veio para abolir, sim para cumprir. Então, isso é um argumento que muitos trazem, né? E a gente precisa trazer quando a gente está falando de lei propriamente dito, né? Que não, em nenhum momento ele está querendo acabar com a lei. A lei sempre vai apontar para Cristo. Cristo encontra, né? Tem um verdadeiro propósito e todo momento eles tinham acabado de fazer a Páscoa, acabado de entender mais uma vez o Êxodo, então era para mostrar a Deus e entender, para a gente poder entender, né? Ouvir as palavras de Deus. Obedecer, ele não é um preço, ele é o resultado de você é o resultado de você entender a graça, entender aquilo que Cristo fez por você, né? Então você obedece por amor por aquilo. Você obedece e você ama porque ele te amou. Obedecer não é o preço, é o troco, né? É o troco. Porque alguém já fez por você. Alguém já pagou. Alguém já fez por você. Exatamente. E, cara, eu vejo constantemente que é Deus falando mais uma vez ao seu coração, é Deus batendo, Deus mostrando e desejando não impor a lei e mostrar que no final ele só quer que você reflita o caráter dele, né? E queria chamar você a refletir mais uma vez isso, deixar Deus falar no seu coração. Joe, você ora pra gente? Sabia que ele ia fazer isso. Ora, com certeza. Vamos orar. Grandioso Deus, bondoso Pai, estamos aqui, Senhor, finalizando mais um episódio, aprendendo um pouquinho mais de Ti, do Teu grandioso amor por nós, Senhor. Pai, sempre esteja conosco, continue nos abençoando. Abençoe também essa pessoa que está ouvindo ou assistindo esse episódio. Que o Senhor possa agir poderosamente na vida dela, Senhor. Que possamos trilhar o caminho que o Senhor Jesus deixou para nós e buscar ser mais como a Ti, Senhor. Amém. Nos dê um bom descanso ou um bom dia, depende do horário que a pessoa está ouvindo, assistindo. Mas que o Senhor sempre esteja conosco. Tudo que eu peço, agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, meu povo. Porque anunciar o evangelho, ele não é escolha. É missão. É missão, meu povo. Esse foi mais um episódio do Rota 916. Se esse conteúdo abençoou sua vida, bom demais. Obrigado, gente. Deixa o like, valeu. Ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa. Isso vai ser muito bom pra gente poder espalhar a mensagem, né? A Aliança do Sinai, lembre-se muito bem disso, ela não foi o fim da história, tá?
Foi só o começo da jornada que Muito Deus bom, tem pra gente. exatamente. Tá, essa jornada continua, a lei continua aqui sendo um espelho pra gente, e ela deixa de ser só a letra, né? Ela começa a se tornar viva, ela não é só palavras por palavras, ela é a promessa de Deus. Muito bom. Nos vemos aqui no próximo episódio, fica com Deus, valeu. Até mais, valeu, tchau, tchau.